Ageu, capítulo 2, verso 1. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada aos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Agora abra, por favor, em Lucas, capítulo 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 49. E Jesus lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Algumas traduções dizem: não sabem que eu devo tratar das coisas do meu pai? Agora abra, por favor, em Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto quanto vedes mais que vai se aproximando aquele dia. Amém. Irmãos, sexta-feira eu fiquei pasmo ao ver o Jornal da Noite. Tirei foto das imagens que eu vi na televisão e coloquei no grupo da família, porque fiquei assim, apavorado com o volume de carros nas BRs. Os pontos de pedágio estavam completamente tomados. As pessoas saindo para passear, aproveitando o feriado de segunda-feira, né? Sábado, domingo e segunda. Já na sexta-noite, aquele movimento enorme nas rodovias, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. As imagens dos bares em Belo Horizonte, sexta-feira à noite, algo extraordinário. Apesar da vigilância sanitária ter dito que os bares poderiam abrir, e que poderiam vender bebidas só até as 10 horas, e que cada mesa deveria ter apenas 4 cadeiras, as pessoas não respeitaram isso, estavam agrupadas, muito mais do que 4 em cada mesa, estavam alegres, estavam festejando, um movimento como se não houvesse notícia de doença, uma alegria de estarem juntos. Chegou o grande dia, o dia da gente se encontrar. Esse era o pensamento. Chegou o grande dia, o dia da gente celebrar, vamos fazer a festa. Os açougues venderam muita carne, venderam muito carvão. As pessoas estão festejando. No sábado ainda tinha muita gente saindo em viagem, aproveitando. Quem trabalhou até sábado de manhã, botou o carro na estrada. Que alegria poder sair, que alegria poder rever as pessoas, abraçar, sentar, celebrar. E eu me lembro de uma mensagem que eu disse que a gente ia acabar fazendo isso. Um tempo atrás eu preguei sobre isso. Que as pessoas em algum momento iam se cansar e iam querer se encontrar, porque nós somos seres sociais, nós somos gente e nós gostamos de nos encontrar. Brasileiros são passionais, gostam de se abraçar, gostam de se beijar, gostam de se bater, de sentar, de conversar. Mineiro, então,
é uma maravilha. Mas tem alguma coisa que não se encaixa. E o que não se encaixa é que os crentes, um grande grupo, está usando a doença, a Covid, o vírus, para não vir à igreja. É engraçado isso. Enquanto o mundo celebra e quer se encontrar, e eles querem ir para os seus bares, e desce a cerveja, e desce a carne picada, e vamos fazer festa, e vamos celebrar. Os filhos de Deus, que deveriam amar a casa do Senhor, que deveriam amar se encontrar, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parece que essas expressões não encontram mais lugar no meio do chamado povo de Deus evangélico. E aí eu fiquei pensando, o que é a igreja? E eu comecei a pensar em Abraão caminhando debaixo de uma direção que Deus deu. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Vai caminhando. E ele foi caminhando, e cada vez que ele tinha uma experiência com Deus, ele juntava pedras e levantava um altar. Ali ele oferecia o seu sacrifício. E ficava marcado naquele lugar um momento de experiência com Deus. Naquele lugar marcava-se uma experiência com Deus. Todo mundo que passava olhava e dizia: que altar é esse? E quem conhecia a história, ou quem ficava sabendo, dizia: é o lugar onde se teve uma experiência com Deus, o Deus que chamou Abraão. Quando o povo de Deus sai do Egito e vai entrar na terra prometida, o Senhor Deus diz: olha, peguem 12 pedras do fundo do rio, e quando chegar do outro lado, vocês vão levantar um altar, vão sacrificar, e todo mundo que vir esse monumento de pedras vai saber que eu fiz um grande milagre, que eu fiz outro grande milagre, outro, eu fiz muitos milagres, desde que eu tirei vocês do Egito, os sustentei e os guardei no deserto, até que eu abri o Jordão e vocês passaram a pé enxuto. E quem chegar nesse lugar vai me adorar e vai me temer. O povo que não tinha terra, que foi escravizado, ganhou terra. E eles cultuavam a Deus num tabernáculo de lona, de peles, de tecido, que eles haviam tecido durante aquele tempo no deserto. Mas depois eles construíram um templo, um grande templo, naquela terra. Salomão, quando ele inaugurou aquele grande templo maravilhoso, cheio de ouro, de prata, de bronze, de pedras, quando ele foi consagrar, ele orou e disse: Deus, eu faço uma aliança contigo. Todo esse sacrifício que hoje está sendo oferecido ao Senhor será para que qualquer um que te adore, não importa onde ele estiver, se ele estiver em aperto, se ele estiver doente, se ele estiver sem recursos, bastará que ele olhe em direção a essa casa. Se ele não puder vir a essa casa, bastará que ele olhe e que ele diga: a casa do Senhor está daquele lado, e ele vai levantar as mãos, e quando ele levantar as mãos, o Senhor o responderá. Daniel orava, abria a janela e se virava para o lado da cidade de Deus, e ali ele orava com as mãos estendidas. Baixaram uma lei dizendo: olha, ninguém pode orar a outro Deus, quem orar a outro Deus que não seja o rei, vai ser jogado na cova dos leões. Irmão, não era brincadeira. Daniel abriu a janela como ele sempre fez e disse: com leão ou sem leão eu adoro o Senhor meu Deus. E ele levantou as mãos e ele pagou um preço por isso. E aí a gente encontra pessoas que têm 1000 desculpas para não virem à igreja. A igreja local é o lugar onde as pessoas passam e dizem: eu conheço alguém que busca Deus aí, que viveu milagres, que teve o filho curado. Olha, aquela igreja lá, o Deus que eles buscam naquele lugar fez um casal que eu conheço que não podia ter filho, tem filho. Olha, naquele lugar lá Deus responde oração, porque ali as pessoas chegam quebradas, sem dinheiro, e de repente Deus abençoa a vida delas. Eu não entendo porque elas chegam lá e começam a entregar dízimo, oferta, e elas começam a prosperar na vida.
Olha, eu conheço uma moça que foi naquela igreja, ela tinha um tumor e de repente não tinha mais, Deus curou. Porque a igreja local, ela não é apenas um local onde nós nos reunimos, não é apenas um lugar de conforto para um grupo, mas é como o altar que Abraão levantava, é um lugar que mostra que há um Deus vivo, que fala com o homem e que faz milagre na vida dos homens. Ageu é um profeta muito interessante, ele escreveu muito pouco em termos de capítulos e de versículos. Mas sabe qual é a história de Ageu? A história de Ageu é a seguinte: o povo havia voltado do cativeiro de Babilônia, a terra estava devastada, Deus havia dado uma ordem: construam primeiro o meu templo. Eles não tinham dinheiro como no tempo de Salomão, começaram a construir um lugarzinho humilde, uma igrejinha pequena. Mas sabe como é que é? As pessoas começaram a cuidar cada uma da vida delas. O cara tinha que mexer na casa dele primeiro, o outro estava negociando o serviço, estava aumentando as plantações, comprando gado, a outra estava sendo cortejada, queria casar, o outro também estava preparando o casamento, cada um cuidando da sua vida. E a casa do Senhor foi ficando. Mas ela não foi apenas ficando de lado, porque o Senhor Deus faz uma pergunta no capítulo 1 e diz assim: é tempo de cada um de vocês buscar a sua própria casa, enquanto esta minha casa fica vazia. Não era apenas uma questão da casa não estar pronta, era uma questão da casa não estar pronta porque não tinha gente indo lá, porque não tinha gente se interessando. Aí o Ageu é levantado e diz assim: vocês já repararam que vocês plantam e quando colhe pouco? E o que colhe está bichado? Vocês já repararam que quem é assalariado recebe o salário, põe no bolso, quando chega em casa parece que perdeu dinheiro? Por quê? Por que não vem a chuva na estação certa e a plantação mingua? Por que a vaca perde o bezerro? Por causa dessa minha casa que está vazia, por causa dessa minha casa que não está sendo cuidada. Cada um de vocês está cuidando da vida de vocês para ter ouro e prata? Aí chega o capítulo 2 que nós lemos. Ageu é levantado para falar para o governador e para o sacerdote: se esforcem, trabalhem. Quem aí entre o povo dos mais velhos que viu lá o templo de Salomão e agora fica aí lamentando: não tem jeito, eu não vou lá não, a casa é tão pequenininha, de Salomão é que era muito boa. Aí o Senhor Deus diz: não, a glória dessa segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque o desejado das nações virá. A segunda casa era a representação da nossa igreja, da igreja que nós somos. Mas a igreja que nós somos precisa impactar o mundo, tem que levantar altares, tem que levantar para que as pessoas vejam. Eu fico impressionado quando eu vejo gente dizendo que é pastor, dizendo: não precisa ter templo. Mas como não? Vamos reunir todo mundo na casa da Marcinha? Vamos reunir todo mundo na casa da Quênia? Vamos reunir todo mundo debaixo de um viaduto, na esquina? O que é que nós vamos fazer? Tem que ter um templo, sim, tem que ter um lugar para que as pessoas venham, para que tenham um compromisso, para que tenha hora de começar, para que tenha dia da semana certo, para que a gente possa mostrar a Deus que a gente o ama, para que a gente dê testemunho. Segundo texto que nós lemos, porque tem gente que diz que esse negócio de templo é do Velho Testamento, então vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós encontramos Maria e José desesperados, haviam ido para um recenseamento, na volta a família toda reunida, a criançada brincando, Jesus mais ou menos 10, 11, 12 anos, eu não sei, casa ali dos 12, Maria achou que estava com algum primo, José tinha certeza. Maria um dia chamou José e disse: você viu Jesus? Ué, deve estar com Abadab lá, então vai lá ver com Abadab. Não vimos Jesus não, deve estar com Salim. Aí Salim, ninguém viu Jesus, 3 dias que ninguém tinha notícia de Jesus. Volta José e Maria, a caravana vai embora, José e Maria voltam desesperados, pai que já perdeu o filho, sabe como é que é?
procura, não tem lugar, e chega uma notícia: olha, tem um menino que está encantando os adultos, ele está lá no templo, está conversando com os sacerdotes, está conversando com os escribas, está conversando com os saduceus, com os fariseus, tem 12 anos, mas ele é um menino prodígio, porque ele está falando com os adultos, e os encanta. Maria e José vêm correndo e encontram Jesus sentado, estudando a palavra, comendo a palavra, dando de comer. Maria não aguenta e diz: meu filho, você mata a mamãe do coração, como é que você faz isso com a gente? Jesus, com aquela resposta de criança sábia, diz: por que vocês estavam me procurando em outros lugares? Vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? Eu fico pensando nessa geração que tem a saúde, que tem a oportunidade, que tem a porta aberta, mas não vem. Jesus disse: uma geração má e ordinária me pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado. No último dia virão os ninivitas e julgarão essa geração, porque eles ouviram a palavra de Jonas e se arrependeram com pano e saco. Está aqui alguém que é maior do que Jonas, e essa geração não ouve. Virão os homens de Sodoma e Gomorra e julgarão essa geração, porque essa geração não tem temor. Irmãos, eu fico pensando, se um dia essa geração de crentes de hoje, de 2020, não será julgada pelo pessoal que sexta-feira estava enchendo a cara de cachaça e de cerveja nos botecos, porque eles se alegraram em poder encontrar com o homem, e nós que nos chamamos de povo de Deus arrumamos desculpa para não vir à escola dominical, arrumamos desculpa para não vir quarta-feira, arrumamos desculpa para não vir no culto de domingo à noite. Nós temos a saúde, temos a oportunidade, abrimos a boca, falamos de Jesus, carregamos Bíblia, temos versículos escritos no carro, na parede de casa, mas não nos comprometemos. Uma geração má, que muito provavelmente poderá ser julgada pelos que estavam saindo sexta-feira, estavam nos congestionamentos, porque eles pelo menos eram sinceros com o que eles queriam. Eu fico pensando, qual é a desculpa que se vai dar a Deus no dia que a doença bater na porta? Qual é a desculpa que se vai dar a Deus no dia que se passar por um aperto? Eu fico pensando como é que um crente que mente para Deus descaradamente tem coragem de orar no dia do aperto. Eu fico preocupado. Porque o preço é alto. O preço é muito alto. Noite após noite, domingo após domingo, a gente prega a palavra. E aí eu estava aqui agora sentado, e antes eu estava orando lá em cima, e dizendo: Deus, eu fico olhando, eu não sei se é pela idade. Eu acabei, irmãos, de fazer uma bateria de exames, eu fiz um check-up agora, mas eu estou tão desanimado com as coisas do mundo, eu estou desanimado. Com tudo que você puder pensar que é bonito, que é bom, que é gostoso, eu olho e digo: mas vai acabar, não tem sentido você viver para prazer da carne, porque a carne vai morrer, vai cair, tudo está passando. Aí eu disse: eu devo estar doente. Não, deve ser baixa de alguma coisa, devo estar com baixa de vitamina D, B12, qualquer outra coisa. Fui lá e falei com o médico. Ele falou: pode deixar. Pediu aquele monte de exame. Fiz um monte de exame. Levei para ele essa semana, falei: com certeza ele vai me dar dizendo: aí realmente isso aqui está baixo, vou te passar isso aqui, vou te passar a vitamina, só pode. Ele olhou e falou: Ademir, vem cá, vamos lá. Isso aqui está ótimo.
isso aqui está muito bom. Isso aqui está bom demais. Ó, isso aqui está ótimo. Falei, não, peraí, não é possível, doutor. Tem que ter alguma coisa que está ruim, não é possível. Falei, não, está tudo muito bom. Falei, da onde que está vindo então? E aí eu estava ali orando, falei, Senhor, a única coisa que vale na existência é o Senhor. Sexo. Você está com a cabecinha virada por causa de sexo? Vai passar, vai acabar. Você está com a cabecinha virada para ganhar dinheiro, está preocupado com dinheiro? Você pode ter o mundo que você quiser, tem uma hora que não te serve para mais nada. Você está querendo festa, tem uma hora que ela acaba. E aí eu disse para o Senhor, Senhor, agora eu entendi a única coisa que vale a pena. E hoje eu pude sentar aqui no jardim à tarde e ficar ali buscando o Senhor no silêncio. Depois eu sentei à noite antes do culto e fiquei buscando o Senhor. Eu disse, Senhor, agora sim é bom entrar na Tua presença. A festa não acaba, o gozo não acaba, a riqueza não acaba. Estar na Tua presença, Senhor, um instante na Tua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Uma geração má e corrompida, que se chama de povo de Deus, mas que não testemunha, que não busca, que não ama, que não se alegra, que não goza na presença do Senhor, que não entra, que não tem satisfação, que não tem alegria, mas que arruma desculpa para não ir na casa do Senhor. Não vou na casa do Senhor porque o Covid está aí. E vai no posto de gasolina. E vai no bar. E vai na farmácia. E vai na casa do parente, e não vem à igreja por causa do Covid? Pois eu te falo em nome de Jesus, assim como Jesus disse que as próprias pedras poderiam dar glória a Ele, eu posso te dizer em nome de Jesus, que o próprio vírus do Covid pode testemunhar contra você. Que é isso, pastor? Pode. Se pedra pode clamar, vírus pode testemunhar. E ele vai testemunhar que ele não estava na igreja e você poderia ter vindo. E ainda ontem eu perguntei para um menino que veio trazer o dízimo e que não vem à igreja, e que até achou ruim porque eu puxei a orelha dele. Eu disse para ele, você conhece alguém da igreja que ficou doente? Você conhece alguém da igreja que ficou com Covid? Porque eu não conheço. Então por que você não está vindo? Irmão, e aí nós fomos para o terceiro texto que nós lemos, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vede que o dia está se aproximando. Eu só estou te dando a palavra, a sã doutrina. Não estou te pedindo oferta de R$1.000, não estou te pedindo para dar seu carro na igreja, não estou te pedindo para fazer sacrifício nenhum. O que eu estou te pedindo não é sacrifício. Estou te pedindo para acreditar na palavra. Está aqui. Não deixemos de congregar. Essa palavra está escrita na mesma Bíblia que nos ensina que Jesus veio ao mundo. Na mesma Bíblia que diz que o Espírito Santo habita nos nossos corações. Na mesma Bíblia que diz que Jesus perdoa os nossos pecados com o sacrifício da cruz. Essa mesma Bíblia manda, ela não pede, ela não sugere, ela orienta, é imperativo. Não deixemos de nos reunir. Ah, mas eu não vou na escola. Não deixemos de nos reunir. Tem reunião de estudo bíblico aqui. Não deixamos de reunir. Quarta-feira tem culto. Domingo à noite tem culto. Não deixemos de reunir como é costume de alguns aí que estão arrumando desculpa. Palavra de Deus. Antes, façamos admoestações. Admoestação não é conselho. Olha, eu quero te dar um conselho. Investe na bolsa para você ganhar dinheiro. Olha, eu quero te dar um conselho. Sai com esse menino. Não é conselho não. Admoestação é chamar a atenção, é puxar a orelha, é dizer, olha, está errado, você está indo num caminho muito ruim. Qual que é o caminho muito ruim? Não ter vida na casa do Senhor. Eu fico pensando no irmão Moura, pai da nossa irmã Marlene. Quantas vezes eu estive com ele já velhinho, já doente,
E como ele tinha uma experiência com o Senhor, como que a igreja foi... E ele dizia: pastor Ademir, eu pude construir tantas igrejas para o Senhor. A irmã Maria, esposa dele, com câncer, acompanhei os últimos 6 meses. Como ela tinha uma experiência com o Senhor. Mas como as pessoas que não têm uma experiência com o Senhor ficam desesperadas quando a doença bate na porta. E aí não é raro a pessoa dizer: se Jesus me curar, eu vou ficar firme na igreja. Ô irmão, eu queria ganhar R$10 por cada vez que eu já ouvi isso, de gente em aperto dizendo isso. Tome essa posição agora que você não está apertado. Tome essa posição agora. Eu vou andar com Jesus, eu vou ser de Deus, eu quero é Deus. Porque quando o Senhor Jesus passa, o aleijado levanta, o mudo canta, o surdo ouve a voz do Senhor, aquele que está na miséria começa a produzir. Onde Jesus passa, irmão, irmã, os cestos enchem, começa a multiplicar pão, começa a multiplicar peixe. Quando Jesus passa num lugar, o espírito de tristeza sai, o espírito de morte sai, a vida, e é vida com abundância. E o Senhor Jesus, amém, glória a Deus. E o Senhor Jesus está dizendo nessa noite: toma uma posição, porque eu quero tomar uma posição com Deus. E eu te convido em nome de Jesus a vir comigo. Se você não vier, você vai ficar pelo caminho. E ruim de você, porque atrás de você quem vem, não vem para te abençoar, vem para te destruir, para te devorar. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.